E aí, tudo bem? Hoje eu me lembrei de algo que aconteceu comigo há alguns anos e essa situação ela tem dois aprendizados e eu vou compartilhar com você aqui agora. Foi o seguinte, eu estava na empresa e um amigo que trabalhava comigo falou que não estava se sentindo bem, que estava passando mal. Naquele momento eu falei para ele que lá atrás da empresa tinha um pé de boldo. Boldo é uma planta que minha avó me apresentou quando eu era criança e de vez em quando ela colocava uma folhinha daquela num copo d'água e quando eu não estava bem eu tomava aquela água e normalmente eu sarava. Minha avó me ensinou isso. E aí eu falei então para aquele meu amigo, olha, vai lá atrás da empresa, lá no fundo lá da empresa, tem um pé de boldo. Eu já tinha conversado um dia com ele sobre aquele boldo, ele sabia qual era a planta, e eu falei para ele ir lá e pegar uma folha daquela e colocar num copo de água, esperar um pouquinho e depois falei para ele tomar aquela água que ele iria se sentir melhor. O tempo passou, uma hora e pouco depois eu encontrei ele e ele estava muito mal, vomitando muito. E aí eu perguntei, você não fez o que eu te falei? Ele falou assim, eu fiz, mas eu fiz diferente. E aí eu perguntei para ele, o que você fez? Ele falou, ó, eu fui lá na planta, cheguei lá no boldo e não subi com uma folha só. Ao invés disso, eu tirei uma folha e comi aquela folha inteira. E aí em seguida, comecei a vomitar e não parava de vomitar mais. E aí eu dei risada, falei, ó, o boldo é forte, não era para você ter comido a folha, era só para você ter deixado ela descansando num copo com água e depois você iria beber só a água. Quais são os dois aprendizados dessa história? Primeiro, às vezes uma pessoa já fez uma coisa e ela tem uma experiência em relação a isso. E essa experiência é significativa, porque ela já teve sucesso com isso. Claro que no exemplo do boldo é algo simples, mas eu tinha dito para ele a forma exata que era para ele fazer aquilo. Eu não falei para ele comer a folha. Eu disse, coloque a folha dentro de um copo com água e depois beba a água. Mas ele fez diferente. Ele fez diferente da recomendação. Não era um teste, não era uma experimentação. Era uma recomendação de alguém que já sabia o que tinha que ser feito e já tinha feito aquilo antes. Então o primeiro aprendizado é, quando você pedir auxílio, ou uma consultoria, ou amparo, ou você receber o respaldo de alguém, e esse alguém tem experiência naquilo que você está solicitando, faça aquilo que ele está pedindo para que seja feito. Você só vai alterar isso no futuro depois de você ter isso muito bem feito várias vezes, já ter a sua experiência própria em relação a isso. Mas isso é uma outra fase. Então o primeiro aprendizado é, siga a dica corretamente, siga a instrução corretamente. E o segundo aprendizado é que a diferença entre o veneno e o remédio é justamente a dose. Se eu trabalhar demais, eu fico doente. Se eu não trabalhar nada, eu fico vagabundo. Se eu estudar muito, perigoso, eu ficar louco. Se eu não estudar nada, eu fico burro. Se eu comer muito, eu fico obeso. Se eu não comer nada, eu fico anoréxico. E tá aí a coisa mais difícil da nossa vida, que é justamente manter o equilíbrio. Lembre-se disso. A diferença entre o veneno e o remédio é justamente a dose. E tem uma pergunta que eu faço para mim todos os dias, e você pode fazer essa pergunta para você também. O que está desequilibrado na sua vida? Corrija isso. Não deixe isso aumentar, porque a cada dia que passa, isso fica pior. Eu sou o palestrante Robson Dutra, um grande abraço, saúde, muito sucesso e até mais.